Bem-vindos ao podcast Quebra-Gelo. André! Não. Hoje não há André. Hoje só estou cá eu. E porquê? Tal como nós já tínhamos dito, nós agora entramos na época de frequências e o André esta semana viu-se mesmo cheio de coisinhas de escola até ao pescoço, nomeadamente 2 frequências e 2 projetos para entregar. E como tal, hoje sou eu que trago o tema e vou tomar conta disto. Nós vamos ver se para a semana já conseguimos ter tudo dentro de ordem. Mas para já, para não deixarmos de ter conteúdo cá fora e não deixarmos de fazer as nossas análises, eu fiz o podcast sozinho. O André também disse que com ele era na boa. Por isso, façam de conta que está aqui o André, tentem ouvir a voz dele, imaginá-lo com os seus olhos verdes e o seu cabelo castanho espetado. Não, o André não é assim. O André é disforme. Mas, continuando, isto vai ser mais difícil para mim. Não estou habituado a fazer isto sozinho. Mas eu decidi falar sobre o Alex Grey. E como ainda não tínhamos trazido nenhum pintor, nem escultor, nem nada dentro dessas duas artes, eu decidi pegar naquele que é o meu pintor preferido e vou-vos falar um bocadinho sobre ele. Ele chama-se Alex Grey, nasceu em 1953, a 29 de novembro, e é um artista americano. E o Alex Grey é único em que sentido? Ou melhor, distingue-se na arte em que sentido? Ele faz aquilo que se chama arte visionária. E a arte visionária é um tipo de pintura, escultura, etc., que incide sobre a transcendência do mundo físico. Ou seja, em vez de se pintar pelo meio da observação ou dos sentidos, ou tudo o que está associado ao mundo físico vai-se transcender para paisagens místicas e espirituais, principalmente. E é por isso que eu gosto bastante da arte do Alex Grey, e principalmente pela sua associação à experiência psicadélica. O Alex Grey tem um historial a nível de drogas psicodélicas, desde o LSD aos cogumelos, ao DMT, principalmente. A experiência dele do DMT foi a que proporcionou o que é o meu quadro preferido e possivelmente o mais famoso quadro dele, que é A Net of Being, e por isso ele distingue-se por ser um artista que sobressai nesse sentido psicadélico e espiritual. Para além destas qualidades artísticas, o Alex Grey também tenta proporcionar ou tem tentado criar um movimento que expanda essa área da arte que ainda não está muito explorada, que é a espiritual e a transcendente. Ele juntamente com a mulher, com a Alison Grey, que também é uma artista de renome, criaram ou são os cofundadores da Chapel of Sacred Mirrors, ou a COSM, que é um género de um santuário ou um monumento erguido ao que é a arte visionária e ao que é esse sentido transcendente da arte. E muita da inspiração do Alex Grey parte da própria prática religiosa dele, não só também dessa faceta psicodélica que eu já falei, mas também da parte espiritual e religiosa dele próprio, da prática dele. Ele pratica Vajrayana, que é um dos ramos do budismo tibetano, que entende que há 3 caminhos ou 3 métodos de práticas para o Enlightenment, para o Nirvana, que é o Hinayana, Mahayana e o Vajrayana, que é este ramo que o Alex Grey pratica. E nesse sentido pode-se ver a reflexão dessas crenças nos quadros dele. Por exemplo, na Net of Being, que é um dos quadros mais famosos e é aquele que eu gosto mais, pode-se ver a visão do divino como sendo uma única entidade multifacetada. Ou seja, apesar do divino ser uma única entidade,
ele manifesta-se numa pluralidade de seres que, quando vistos em conjunto, formam essa unidade. Isto é mais fácil de interpretar através da visão do quadro. E eu agora queria incidir mais neste quadro em si. Este quadro foi, como eu já tinha dito, o produto de uma trip de DMT que ele teve. Não sei se foi a primeira, se foi... ou se ele já tinha tido experiências anteriores, mas o relato que eu vi, a entrevista que lhe foi feita, ele diz mesmo que foi de uma trip de DMT. E nessa trip, as trips de DMT são muito curtas, têm de 10 a 15 minutos, não mais que isso. Ele viu-se a flutuar neste meio galáctico, espiritual, transcendente, como queiram descrever. Isto é sempre difícil de descrever experiências psicodélicas, mas nesse meio ele viu estas entidades que ele pintou no quadro. Isto é muito mais fácil se enquanto ouvirem e estiverem a ver o quadro, vou deixar o link na descrição. Mas neste espaço de flutuação galáctica divina, ele vê estas faces, cabeças de 4 faces, que são interpretadas, ou que ele interpreta como sendo as faces de Deus, do divino, e essa multifaceta que eu tinha falado anteriormente. E cada poro da pele nessas faces desses seres é uma galáxia. Ou seja, aqui integra-se o transcendente com o físico, com essa imensidão que existe no espaço que nós não conseguimos quase atingir e que só através de algo que está para além dos sentidos é que conseguimos quase atingir. E ele conseguiu retratar isso muito bem no quadro. Uma experiência psicodélica que normalmente é difícil de descrever por palavras, porque como é descrito ou como é tido pelas pessoas que já passaram por isso, passa-se para um mundo em que a linguagem não funciona. Ele conseguiu retratar isso muito bem através deste quadro. Outro quadro que é mais representativo da experiência psicodélica, ou pelo menos a influência que as drogas psicodélicas tiveram no trabalho dele, é o quadro de Hoffman, dos químicos que inventou o LSD. E mostra Hoffman a segurar a molécula, a partícula que forma o LSD. E através da arte do Alex Grey e através destes vários quadros, pode-se tirar a conclusão positiva do uso das drogas psicodélicas, que é algo que muitas vezes não é valorizado e que eu acho que é importante fazer esta referência, porque é um artista não só influenciado pelas suas práticas espirituais e religiosas, como eu já disse, mas que tira muito da sua inspiração das suas trips. E esta visão que ele tem, os quadros do Alex Grey representam muitas vezes os vários estratos ou as várias camadas que tem o ser humano, desde ao nível do tecido muscular, ao nível do esqueleto, ao nível mesmo espiritual, como eu já tinha dito, mesmo partículas etéreas, etc. Mas também, para além dessa representação do divino e do transcendente, ele incide também no sentimento humano e no que é o sofrimento, no que é o amor, no que é a família e, no fundo, aquilo que é discutido e retratado no meio religioso e no meio espiritual, as emoções fortes. E ele consegue retratar isso muito bem também, como eu já disse, não só essa parte transcendente, mas também essa parte física, apesar da maior parte das obras dele incidirem nessa categoria que eu tinha falado antes, que é a arte visionária. Mas ele também retrata muito a evolução em si da espécie humana, a história da religião e a comunhão familiar, que é algo que ele valoriza muito. Ele tem uma filha que se chama Zina e, como eu já tinha dito, a mulher dele também é artista, também é pintora, que é Alison Gray, e
na arte dele ele retrata muito isso, o que é a irmandade familiar e o que isso significa para ele, o amor da família. Mas associa-se sempre isso, apesar dele se focar nesse aspecto, ou nesses aspectos em certos quadros, ele consegue conjugá-los na mesma com essa faceta espiritual. Ou seja, ele retrata ou faz um retrato de família, mas nesse retrato não se vêem as pessoas na sua aparência normal, naquilo que nós vemos no nosso espectro de visão, mas com numa visão muito mais aprofundada, em que se consegue ver desde a pele aos músculos, às veias, aos ossos e também ao espírito. E ele mostra as diferentes ondulações espirituais e a maneira como quase todo o sistema físico e espiritual reagem a certa emoção. E isto pode parecer complexo, mas a partir do momento em que uma pessoa vê o quadro, consegue-se ou muito facilmente se apreende esse sentimento que é transmitido. E por isso é que eu acho que o Alex Grey é um artista fenomenal neste sentido, tanto na arte em si, a um nível técnico, como a um nível de mensagem e transmissão daquilo que é o sentimento do artista. E nesse sentido, acho que já falei um bocado de tudo aquilo que queria falar. Como eu já tinha dito, isto é difícil sem o André, como vocês podem perceber, que é diferente estar só eu a falar como se estivesse a dar uma palestra e não estar aqui ninguém para contrariar aquilo que eu estou a dizer ou para mostrar um ponto de vista diferente. E por isso este podcast vai ser mais curtinho, mas de qualquer das maneiras recomendo o Alex Grey. Acho que é uma abordagem diferente à espiritualidade, que vai para além daquilo que é os livros e a própria prática espiritual. Acho que é uma maneira de se complementar a espiritualidade nesse sentido, porque nós muitas vezes temos que não só sentir e escrever e ler aquilo que é a espiritualidade, mas o Alex oferece o elemento visual e isso ajuda-nos a complementar as nossas próprias visões, porque apesar de se ler ou de se sentir esse sentido de coletividade divina que é retratado no Net of Being, ele oferece o elemento visual e isso vai-nos ajudar realmente a perceber o que é realmente quase a dimensão literal do transcendente. Isto é muito marado, mas é a dimensão literal do transcendente. E sendo assim, eu acho que me vou despedir de vós. Isto foi um podcast curtinho, como eu já tinha dito, e perdoem o meu nervosismo, eu sou muito inseguro sem o André. O André faz aqui muita falta. Volta, André, volta! E vamos dar aqui os nossos votos de boa sorte para as frequências do André, para que ele possa voltar aos podcasts com toda a força. Eu não sei o que é que nós vamos falar na semana a seguir. Como vocês podem já ter entendido, isto está um bocado desorganizado agora por causa da carga académica, mas de qualquer maneira nós vamos tentar oferecer todo o conteúdo que conseguimos e vamos nos dedicar na mesma a isto. Nós fazemos isto por gosto, não fazemos isto por mais nada. E sendo assim, um resto de boa semana, até para a semana, beijinho, adeus. Eu gosto muito de vocês todos. Podcast Quebra-Gelo.